Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de uma semaninha de folga, mas agora é hora da gente continuar com a nossa disciplina de Quali. Na aula passada eu dei uma breve pincelada sobre o que seria o nosso próximo assunto e na aula de hoje a gente vai se aprofundar nas soluções tampão. Então vamos relembrar o que é um tampão. Na aula passada eu dei uma breve definição do que é uma solução tampão, mas vamos entender melhor o que é um tampão. Então, na aula passada, eu expliquei que uma solução tampão é uma solução composta por um par conjugado, ou seja, um ácido fraco mais a sua base conjugada, ou uma base fraca mais o seu ácido conjugado, no caso de um tampão básico. Então, a gente tem tanto tampões ácidos como tampões alcalinos. E o que um tampão faz? Um tampão ele tem a capacidade de manter o pH, ou seja, a concentração de H+ e de OH-, praticamente constante, mesmo que seja adicionado um ácido forte ou uma base forte a essa solução. E soluções tampão, gente, são extremamente importantes, tanto em laboratório de química, como para a manutenção da vida. Então, a gente vai encontrar tampões no laboratório, como, por exemplo, aquelas soluções que a gente utiliza para calibrar os pH-metros, então os tampões podem ser padrões de pH. O nosso sangue é um exemplo de um sistema tamponado, porque as reações biológicas, as enzimas e as proteínas, elas são moléculas extremamente específicas que só funcionam em condições extremamente restritas. Dentre elas, nós temos temperatura e o pH. Se o nosso sangue sofrer uma variação muito abrupta de pH, as nossas proteínas, as nossas enzimas, elas se desnaturam e tudo deixa de funcionar como tem que ser. Então, a gente tem que ter um sistema que mantenha o pH adequado para o funcionamento do organismo. O próprio oceano, os próprios mares são meios tamponados, meios que resistem a variações de pH. Mas vamos entender do ponto de vista químico como é que funciona um pH. Como é que funciona um tampão? Então, um tampão ácido, gente, ele possui ao mesmo tempo um estoque e um ladrão de íons H+. E quando eu falo ladrão, eu não estou falando de meliante, tá? Não estou falando de bandido. Estou falando de ladrão, por exemplo, ladrão de caixa d'água. Vocês sabem como caixa d'água funciona? A caixa d'água normalmente tem um caninho na parte de cima que serve para escoar a água caso a válvula ali não esteja funcionando. Se a válvula estiver quebrada, a caixa d'água vai continuar enchendo até que ela transbordaria, Mas ela tem um caninho que é chamado de ladrão, que é justamente para escoar esse excesso de água. Então, um tampão, ele tem exatamente isso. Ele tem tanto um estoque de H+, como um ladrão de H+. Então, de tal forma que ele consegue manter a concentração desses íons H+, constante e, consequentemente, o pH também. Quando a gente fala de tampão básico, é a mesma coisa, só que em vez de concentração de H+, a concentração de OH-, em vez de pH, é pOH. Mas a gente sabe que, como a gente está em solução aquosa, o Kw, a constante de dissociação da água, ela relaciona tanto H+, e OH-. Então, se a concentração de H+ não varia, a concentração de OH- também não varia, porque está tudo relacionado, Mas então vamos entender como que isso daí funciona do ponto de vista químico. Aí a gente vai ter que ver o equilíbrio de um tampão em ação. Então vamos lá. Vamos pensar primeiro num tampão ácido. Então, um tampão ácido de um ácido monoprótico fraco hipotético. O equilíbrio de um tampão, gente, vai ser igual ao equilíbrio do ácido fraco desse tampão, tá? O equilíbrio de um tampão básico vai ser igual ao equilíbrio da base fraca que compõe esse tampão. Mas primeiro a gente está falando de um tampão ácido. Então vamos imaginar que a gente preparou um tampão com o quê? Com um ácido fraco HA e um sal desse ácido fraco, que é a base conjugada do ácido fraco. Então vamos imaginar aqui, se o nosso ácido é o HA, vamos imaginar que o sal desse ácido fraco é um NaA, sendo que A é um ânion de um ácido fraco hipotético. Então o sal, até agora a gente considera eles como sendo eletrólitos fortes, então eles vão se dissociar completamente em Na+, e A-. Esse A- aqui que vem do sal é o mesmo A- que vem do ácido. Por quê? Porque é a base conjugada do ácido fraco. Então, no equilíbrio do tampão, o que acontece?
Lembra quando a gente trabalhava para determinar a concentração de H+ de um ácido fraco? Como é que a gente fazia? A gente considerava aqueles 3 momentos: início, equilíbrio, reage de forma. Num tampão, a coisa é igual, não muda, tá? Mas qual que é a diferença? No momento inicial, a concentração inicial que a gente tem do ácido é a concentração do próprio ácido que a gente preparou o tampão. Só que a concentração da base conjugada não vai ser zero, vai ser igual à concentração do sal. Tá? Então, quando alguma coisa desse meu ácido reage com água, eu formo um pouquinho de H+, e formo um pouquinho da base conjugada. Então, no equilíbrio, a gente vai ter que a concentração do ácido vai ser a concentração que a gente tinha no início menos X, a concentração de H+ vai ser X, e a concentração da base conjugada, do A-, vai ser igual à concentração do sal que a gente tinha, mais X. Só que vocês lembram que quando a gente resolvia um exercício de ácido fraco, a gente podia dizer que esse X era pequenininho perto da concentração do ácido? Aqui vai ser a mesma coisa, gente. Esse X aqui vai ser pequenininho frente à concentração do sal. É a mesma coisa que você dá R$10 para o Elon Musk. Não vai fazer a menor diferença na fortuna dele. Se ele ganhar R$10 ou se ele perder R$10, não muda absolutamente nada da grana que ele tem. Aqui é a mesma coisa. O X é pequenininho, tanto em relação à concentração do ácido, como em relação à concentração do sal. Então, na prática, esse X some tanto do ácido como do sal, e a única variável que a gente não conhece, a única concentração que a gente não conhece, é a concentração de H+. Então, na hora que a gente coloca na equação da constante de equilíbrio é igual a concentração de H+, vezes concentração de A-, que é a base conjugada que veio do sal, dividido pela concentração do ácido. Então, a única variável que a gente não conhece, nesse caso dos tampões, é a concentração de H+. Então, ao perceberem isso, que no caso de soluções tampão, concentração de H+ e de OH- não variam, 2 camaradas, um chamado Henderson, o outro Hasselbalch, eles falaram o seguinte: pô, vamos pegar essa equação da constante de equilíbrio aqui e vamos reescrever ela, vamos isolar o H+, já que a única coisa que a gente não conhece nessa equação é o H+. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essa equação da constante de equilíbrio e modificaram ela para isolar o H+. Então, como é que a gente isola o H+ nessa equação? A gente pega a concentração de A-, a concentração da base conjugada, que está multiplicando para o lado de cá, passa para o lado de lá, ela vem dividindo. Né? A gente pega a concentração do ácido fraco do HA que está dividindo, a gente passa para o lado de lá, ela vai multiplicando. Com isso, a gente fica com o quê? Concentração de H+ é igual ao Ka vezes concentração do ácido fraco dividido pela concentração da base conjugada. Maravilha! Para os tampões, gente, o que importa para a gente é o pH. Então, a gente vai pegar essa equação aqui e vai transformar ela para que, em vez da gente ter o resultado dado em função da concentração de H+, a gente vai ter o resultado dado em função do pH. Então, para isso, a gente vai multiplicar a equação toda por menos log. Então, a gente vai aplicar menos log para o lado de cá e menos log para o lado de lá. Com isso, a gente vai chegar no seguinte: menos log da concentração de H+ é igual a menos log de Ka, menos log da concentração do ácido dividido pela concentração da base conjugada que veio do sal. Né? Então é o seguinte, gente, a gente já sabe que menos log da concentração de H+ é pH. E menos log do Ka? O Ka é o que mesmo, gente? O Ka é a constante de dissociação ácida. O Ka a gente pode consultar nos livros, em artigos, para ver qual é o valor da constante de dissociação de um ácido. Mas da mesma forma que a gente pode encontrar o Ka de um ácido, a gente pode encontrar o pKa de um ácido. Então o pKa é simplesmente o menos log do Ka, da mesma forma que o pH é menos log da concentração de H+, tá certo? Então a gente está com a seguinte equação: pH igual a pKa menos log da concentração de HA dividido pela concentração de A-, que é a base conjugada. Para a gente não ficar com uma equação com menos aqui, a gente pode fazer o seguinte: propriedade de logaritmos. A gente pode inverter a posição da nossa fração dentro do logaritmo, com isso a gente inverte o sinal do log. Se você não acredita no que eu estou falando, faz o seguinte: pega a sua calculadora e faz isso daqui, ó, log de 1 sobre 2.
vai dar menos 0,3. Depois você faz o seguinte, log de 2, que é o mesmo que 2 dividido por 1, né? Qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. A gente só inverteu o valor dentro dessa fração aqui no log, e esse resultado aqui do log de baixo vai dar mais 0,3. Então, podem acreditar em mim. Se vocês não acreditam, aliás, não acreditem em mim, peguem a calculadora e façam vocês mesmos, tá? Vocês vão ver que quando a gente inverte a posição dos termos ali numa fração, a gente inverte o sinal do resultado desse logaritmo, tá certo? Então, com isso, a gente vai chegar na seguinte equação. pH é igual a pKa mais log da concentração da base conjugada dividida pela concentração do ácido fraco. E essa aqui é a denominada equação de Henderson-Hasselbalch para tampões ácidos, tá? Onde a gente tem que em cima, no termo de cima do logaritmo vai estar sempre o conjugado e no termo de baixo vai estar o nosso ácido fraco, beleza? Lembrando o seguinte, gente, vocês não precisam saber fazer essa transformação toda, tá? Mas vocês têm que entender que essa equação de Henderson-Hasselbalch, ela partiu da equação da constante de equilíbrio, tá joia? É simplesmente uma forma diferente de você escrever a equação da constante de equilíbrio. E vocês vão entender a praticidade dessa equação daqui a pouco, tá? Se vocês ainda não entendem por que a gente está fazendo esse malabarismo todo, acreditem em mim, a coisa vai ficar clara daqui a pouquinho, beleza? Ah, professor, me perdi. Quando você fala de matemática, o negócio fica zoado, não gosto. Calma, gente. Se ficou complicado aquelas transformações lá atrás, vamos fazer de novo agora pensando num tampão básico, num tampão alcalino. Então, sempre que a gente fala de tampão, o equilíbrio químico que vai descrever o comportamento desse tampão é sempre o equilíbrio do ácido fraco que compõe esse tampão. No caso de um tampão ácido, e no caso de um tampão básico, vai ser o equilíbrio da base fraca que compõe esse tampão, tá certo? Então, pensando num tampão básico hipotético aqui, onde a gente vai ter uma base fraca monobásica, né? Então, a gente tem uma base qualquer que se dissocia num cátion, Bs+, mais o ânion OH-, tá? Lembrando que o tampão ele é composto por uma base fraca e um ácido conjugado dessa base fraca. O ácido conjugado dessa base fraca vai ser um sal dessa base. Então, vamos pensar num BSCl, um cloreto desse cátion Bs. Sais, até o momento, são eletrólitos fortes, portanto, se dissociam por completo. Então, tudo que a gente vai ter do nosso sal vai estar na forma do cátion Bs+, mais o ânion cloreto. Cloreto vem de ácido clorídrico, ele fica livre em solução numa boa, tá? Então, quem importa pra gente? Importa pra gente a concentração do cátion Bs+. Então, na hora que a gente for estudar o equilíbrio de um tampão básico, é aquele mesmo esquema dos equilíbrios dos ácidos e das bases fracas. Então, a gente tem os três momentos: início, reagiforme e equilíbrio. Então, a concentração no início para o meu BS, para a minha base BSOH, é igual à concentração inicial da base com que eu preparei esse tampão. A concentração do cátion Bs+, no início, não é zero. Por quê? Porque a gente agora tem uma outra fonte desse cátion Bs+, que é o ácido conjugado da minha base, que é o sal, tá? Então, a concentração do Bs+ no início vai ser igual à concentração do sal. A concentração de OH-, sim, é zero. Então, nós teremos a segunda etapa, que é o reage-forma. Então, o que acontece na segunda etapa? Alguma coisa da minha base, alguma quantidade dessa minha base vai se dissociar, formando X de Bs+, e X de OH-. Então, no equilíbrio, nós vamos ter, para a concentração de BSOH, nós teremos a concentração inicial que a gente tinha da base, menos o que se dissociou, menos X. Para a concentração do ácido conjugado, do Bs+, a gente tem a concentração inicial do sal, mais o que formou, mais o que veio da dissociação da minha base, né, mais X. E para a concentração de OH-, é o que a gente não tinha no começo, nada, mais X, vai ser simplesmente X. E aqui entra de novo aquela história, gente. O X vai ser um valor muito pequenininho. Esse X em relação à concentração inicial da base, ele é desprezível. É a mesma coisa que o Silvio Santos dá R$10 para alguém. Não muda em nada a fortuna dele aqui, tá? Da mesma forma que não muda nada lá para a concentração da base, esse X aqui, somar esse X à concentração do sal,
também não muda em absolutamente nada, tá? É o Silvio Santos ganhando R$10 de alguém. Não muda em nada a fortuna que ele tem. O X ele vai ser importante onde? Aqui, ó, na concentração de OH-. Por quê? Porque a concentração inicial era 0. 0 mais X é X. É a mesma coisa que você dar R$10 para alguém que não tem nada. Esses R$10 vai ser relevante, vai ser importante. Então, no equilíbrio, o X some dali e some daqui as concentrações que a gente vai ter no equilíbrio, portanto, para a base vai ser igual à concentração inicial da própria base. Para o ácido conjugado, a concentração dele vai ser igual à concentração inicial do sal. E para o OH- vai ser X. Então, na hora que a gente montar a equação da constante de equilíbrio, a gente conhece a constante de equilíbrio, porque é um valor tabelado. A gente conhece a concentração do ácido conjugado, porque é igual à concentração do sal, e a gente conhece a concentração da base, que é igual à concentração da base inicial. A única coisa que a gente não conhece, a única variável que a gente não conhece, é a concentração de OH-. E aí que o Henderson e Hasselbalch falaram, pô, vamos reescrever essa equação. Como é que a gente reescreve essa equação? A gente vai reescrever essa equação isolando o OH-, que é a única variável que a gente não conhece. Então, para isso, a gente pega a concentração da base fraca que está dividindo, passa ela para cá, vem multiplicando, ela vai vir aqui para cima. A gente pega a concentração do ácido conjugado que está multiplicando, passa para cá, ele vem dividindo. Com isso, a gente fica com o seguinte, concentração de OH- é igual a Kb vezes a concentração da base fraca dividido pela concentração do ácido conjugado. Para um tampão, é importante a gente trabalhar em termos de pH e pOH. Então, a gente vai reescrever essa equação para chegar no pOH, já que a gente tem a concentração de OH-, né? Então, para isso, a gente multiplica a equação toda por menos log. Então, a gente vai ficar com menos log de OH- e menos log do Kb vezes da base fraca dividida pelo ácido conjugado. Com isso, a gente vai chegar no seguinte. Menos log da concentração de OH- é igual a menos log de Kb, menos log da concentração da base fraca dividido pelo ácido conjugado. Menos log de OH- é pOH, da mesma forma que menos log de Kb é pKb. Então, a gente vai ficar da seguinte forma. pOH é igual a pKb menos log da concentração da base fraca dividido pela concentração do ácido conjugado que veio do sal. Então, para a gente não ficar com esse sinal de menos na equação, a gente inverte os termos da fração dentro do logaritmo e isso inverte o sinal desse logaritmo. Então, pOH é igual a pKb mais log do ácido conjugado dividido pela base fraca. Essa é a equação de Henderson-Hasselbalch para tampões básicos. Lembrando que em cima vai estar sempre o conjugado, vai estar sempre o sal, e embaixo vai estar a concentração da base fraca ou do ácido fraco, no caso de tampões ácidos. Relembrando o que eu falei lá atrás, vocês não precisam saber fazer essa transformação toda para chegar na equação de Henderson-Hasselbalch. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que essa equação de Henderson-Hasselbalch é uma forma reescrita, tá? Uma forma retrabalhada da equação da constante de equilíbrio que a gente já conhece. Beleza? Então tá joia. Vamos fazer agora alguns exemplos para a gente entender o porquê da gente trabalhar com essas equações de Henderson-Hasselbalch. Tá? Então vamos primeiro para um exemplo aqui de um tampão ácido. Preparou-se um tampão de ácido acético, acetato de sódio, com concentrações do ácido e do sal iguais a 0,1 mol por litro. Determine o pH do tampão, dado ali o Ka do ácido acético igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Beleza, então para um tampão ácido a gente tem ali o equilíbrio químico, que é igual ao equilíbrio do ácido que compõe esse tampão. Então a gente tem o equilíbrio aqui do ácido acético, que se ioniza parcialmente formando H+, e acetato. A única diferença é que esse acetato, no equilíbrio do meu tampão, ele veio da dissociação do meu sal, do meu acetato de sódio. Acetato de sódio é um sal, sal até o momento é um eletrólito forte, então se dissocia por completo em Na+, e acetato, beleza?
Com isso, a gente vai chegar na seguinte situação. A gente nem precisa fazer aqueles 3 momentos, início, reagiforma e equilíbrio. A gente pode usar a equação do tampão diretamente. Então, vamos lá. A gente tem um tampão ácido. Vamos para a equação de Henderson-Hasselbalch para o tampão ácido. pH é igual a pKa mais log da concentração do conjugado, que vai em cima, do acetato, dividido pela concentração do ácido acético. Então, é só a gente substituir os valores. pH é igual pKa é menos log do Ka mais log da concentração do acetato dividido pela concentração do ácido acético. A concentração tanto do ácido como do sal nesse exercício são iguais a 0,1 mol por litro. Então, assim, a gente tem 0,1 mol por litro dividido por 0,1 mol por litro. Com isso, a gente vai chegar no seguinte, pH é igual menos log do Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log de 1. 0,1 dividido por 0,1, número dividido por ele mesmo, vai dar 1. E qual que é a vantagem aqui, gente? Log de 1, propriedade de logaritmo, hein? Log de 1 é 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Com isso, o nosso pH vai ser igual ao menos log do Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. pH é igual a 5,7. Então, percebam o seguinte, gente. A gente reescreve aquela equação da constante de equilíbrio para chegar na equação de Henderson-Hasselbalch. Justamente por quê? Porque o pH ele vai ser sempre dado em função do log, do menos log da constante de equilíbrio do ácido fraco e de uma relação entre a proporção da base conjugada e do ácido fraco. Vai ser justamente a proporção entre esse par conjugado que vai determinar o valor final do pH. E quando a gente tiver concentrações iguais desse nosso par conjugado, a gente vai ter o termo dessa equação sendo igual a 1, e quando isso é igual a 1, log de 1 é 0. Então, o pH vai ser igual ao pKa quando a gente tiver concentrações iguais do ácido e da base conjugada. Beleza? Por enquanto, pode ser que ainda não esteja muito claro e vai ficar assim nessa aula somente, tá? A gente vai complicar um pouquinho mais na próxima aula, onde a gente vai ver o equilíbrio químico de um tampão em ação. Vamos ver mais um exemplo antes de encerrar. Tampão básico. Então, em 500 ml de uma solução de hidróxido de amônio, NH4OH, cujo Kb ali é 1,8 vezes 10 a menos 5, com concentração igual a 0,1 mol por litro, foram adicionados 1,34 gramas de cloreto de amônio, NH4Cl, cuja massa molar ali é 53,5 gramas por mol. Determine o pH da solução, desconsidere variações no volume. Então vamos lá, a gente tem 500 ml de uma solução de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, e nessa solução dessa base fraca, a gente vai adicionar o cloreto de amônio, que é um sal dessa base fraca. Beleza. Montamos um tampão. Então, vamos ver o seguinte, gente. O equilíbrio químico desse tampão é igual ao equilíbrio da base que compõe o tampão. Então, vai ser o equilíbrio do hidróxido de amônio, NH4OH, formando NH4+, mais OH-. Como a gente conhece a concentração inicial da base, e a gente pode conhecer a concentração inicial do nosso sal, a gente vai ter que transformar isso para concentração, a gente pode usar a equação de Henderson-Hasselbalch diretamente. A gente não precisa fazer aquelas 3 etapas, início, equilíbrio e reagiforma. Então vamos lá, a gente tem a equação de Henderson-Hasselbalch para tampões básicos, escrito da seguinte forma: POH é igual a PKB mais log do ácido conjugado dividido pela base fraca. A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui é transformar esse 1,34 gramas do cloreto de amônio para a concentração em mol por litro para a gente poder usar a equação de Henderson-Hasselbalch. Então vamos lá. Qual que é a concentração do cloreto de amônio? Concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Concentração vai ser igual a massa do cloreto de amônio é 1,34 gramas, tá? A massa molar do cloreto de amônio, 53,5 gramas. E o volume da solução? A gente está querendo expressar a concentração em mol por litro, então a gente vai ter que transformar esse 500 ml da solução
em litro, né? 500 ml é meio litro, então vezes 0,5 litros. Olhem o seguinte, a gente tem aqui que grama vai cortar com grama, e mol a menos 1 vai para cima, eu vou ter aqui justamente mol por litro, né? Então, resolvendo, vai dar 0,05 mol por litro. Resolvendo essa continha, a concentração do cloreto de amônio é 0,05 mol por litro. Beleza? Agora a gente tem a concentração do cloreto de amônio, a gente pode jogar diretamente isso daí na concentração do amônio. Notem o seguinte, gente, a gente achou a concentração do cloreto de amônio, que é igual a 0,05 mol por litro. Aí a gente tem que fazer a dissociação do cloreto de amônio, tá? Por que eu não estou muito preocupado? Porque o cloreto de amônio é 1 para 1 para 1, tá? Se fosse, por exemplo, o sulfato de amônio, NH4, 2SO4, aí a gente teria que prestar atenção na dissociação. Por quê? Porque o sulfato de amônio ele se dissocia em 2NH4 mais o sulfato, SO4, 2 menos, tá? Como não é o caso, gente, a equação é 1 para 1, a concentração de amônio, que é a minha base conjugada, vai ser igual à concentração do meu sal, tá? Mas se fosse, por exemplo, um sal como o sulfato de amônio, a gente teria que multiplicar por 2 essa concentração que a gente achou aqui, tá? Mas não é o caso, então fiquem tranquilos. Beleza, achamos a concentração do sal, do ácido conjugado, é só substituir os valores agora. Então, POH é igual, o pKb é o quê? Menos log do Kb, mais log da concentração do ácido conjugado, que a gente achou aqui atrás, 0,05, dividido pela concentração da base fraca, que é 0,1 mol por litro, né? Essa é a concentração da solução de hidróxido de amônio. Com isso, a gente vai ter que o POH é igual a menos log do Kb, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log de meio, 0,5, tá? Log de 1,8 vezes 10 a menos 5 vai dar menos 5,7, só que a gente tem o menos aqui na frente, então dá 5,7 positivo, e log de meio vai dar menos 0,3. Então o POH da minha solução é 5,4, mas a gente quer o pH da solução, não tem problema, porque tudo que a gente aprendeu até agora vale para essa solução. Então pH mais POH continua sendo igual a 14. A gente achou o POH aqui, então tá fácil, porque o pH vai ser igual a 14 menos o POH menos o 5,4 que a gente achou aqui atrás. pH é igual a 8,6. Beleza? Nossa aula se encerra por aqui, e se você ainda não entendeu como é que um tampão funciona, fique tranquilo. Eu realmente não expliquei como é que um tampão funciona, como é que um tampão tem a capacidade de manter o pH constante, a concentração de H+ e de OH- constante. O que a gente viu hoje, que eu apresentei para vocês hoje, foi basicamente a equação de Henderson-Hasselbalch, que é uma forma retrabalhada da equação da constante de equilíbrio, tá? Na próxima aula, a gente vai ver de fato como que um tampão faz para manter o pH de uma solução constante ou com pequena variação, tá certo? Então, os exercícios de hoje, dessa aula aqui, são simplesmente aplicação da fórmula de Henderson-Hasselbalch para vocês se acostumarem um pouquinho mais a trabalhar com logaritmos, que é o que a gente vai trabalhar bastante daqui para frente em termos de matemática, beleza? Ficam aqui as referências bibliográficas como de praxe, então os 2 primeiros livros, Química Ciência Central e Química Geral Fundamentos, vocês têm disponíveis na Biblioteca Pearson. Para acessar a Biblioteca Pearson é só ir no SWAP, links importantes, Biblioteca Pearson. O terceiro livro, O Princípios de Química do Atkins, é um livro um pouco mais completo, na verdade é um livro bem mais completo, um livro muito legal de Química Geral, que não está disponível virtualmente, infelizmente, mas nós temos diversas cópias na biblioteca, então sugiro que quando a pandemia passar, vocês procurem esse livro, que ele é muito bom. Beleza, gente? Eu agradeço pela atenção de vocês, agradeço quem chegou até aqui, um grande abraço, cuidem-se e tchau!